Orar. Senhor, nós te damos graças pela manhã que o Senhor nos dá neste momento para sermos instruídos da tua palavra. E aqui nós queremos rogar ao Senhor para que o Senhor nos ilumine, que a tua palavra edifique as nossas vidas, que o Senhor derrame a tua graça sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 25. Gênesis 25. Nós leremos os versículos 1 até o 18. Gênesis 25, do 1 ao 18. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim, Leumim. Os filhos de Midian foram Efar, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lahai-Roi. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abideel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Meus irmãos, nós aqui estamos na transição, no último capítulo, que retrata sobre a vida de Abraão, o relato de como ele organizou a sua casa, de como ele distribuiu os seus bens, para que não houvesse briga e contenda entre irmãos, e em vida ele deixou tudo acertado, como também ele viveu seus últimos dias, novamente contraindo núpcias, casando-se novamente, tendo outros filhos e outras filhas. E também nós vemos a importância deste momento, de quando Abraão ele vai demonstrar através das suas decisões, da sua distribuição da herança, daquilo que ele tinha, de como ele entendia o que era a herança, o que era de fato o importante naquela época. Para nós é muito estranho isso, tudo que nós vamos ver nesta manhã. Primeiro porque nós vivemos em um mundo que ele é obcecado por dinheiro, ele é obcecado pela segurança, ele é obcecado por acumular coisas. Vivemos em um mundo onde
O ter é muito mais importante do que o ser. Você ter coisas é mais importante do que você ser alguém. E aqui, quando nós vivemos neste mundo imerso nestas coisas, nós confundimos às vezes sobre a bênção de Deus. Nós confundimos às vezes sobre como é que Deus nos abençoa. Às vezes nós medimos o amor de Deus pela quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas. Pelas bênçãos visíveis, pela nossa saúde, pelo emprego, pelo conforto, pelo dinheiro que ganhamos. Às vezes nós aferimos, medimos as bênçãos de Deus exatamente por estas coisas. Se eu ganho muito dinheiro, eu sou bem-aventurado. Se eu tenho uma segurança financeira boa, eu sou bem-aventurado. Às vezes nós fazemos esse tipo de medida. Mas será que essa coisa é certa? Porque mesmo quando nós detemos essas bênçãos, mesmo quando nós recebemos essas bênçãos, mesmo quando nós estamos com estas coisas, segurança, dinheiro, conforto, ainda há insegurança em nosso coração. O nosso coração ainda teme. O nosso coração ainda fica ansioso. O nosso coração ainda fica inseguro. Mesmo quando essas coisas que o mundo diz que traz segurança, nós conquistamos e conquistamos pela bênção de Deus, não pelo nosso esforço, mas Deus nos abençoou e derramou graça sobre as nossas vidas, mesmo assim há insegurança em nosso coração. Ainda mais, às vezes nós olhamos para o mundo e vemos pessoas que não têm qualquer tipo de comunhão com Deus, qualquer tipo de intimidade com Deus, e vemos eles prosperando mais do que a gente. Vemos essas pessoas mais enriquecidas, mais seguras do seu próprio dinheiro. Vemos essas pessoas construírem impérios. E aí, parece que às vezes nós ficamos como Asaf. A olhar a prosperidade dos ímpios, ficamos às vezes a invejar a prosperidade dos ímpios, como volto a repetir, como se isso fosse medida a ferir a bênção de Deus. E era isso que Asaf estava. Ele dizia: eu estou no templo e não estou sendo abençoado. Os ímpios não estão temendo ao Senhor e estão sendo abençoados. Então, perceba como essas questões, como não entender claramente como Deus trata isso e como nós devemos tratar, traz insegurança para as nossas vidas. Hoje aqui em Gênesis capítulo 25, nesses primeiros 18 versículos, que volto a repetir, é a transição da vida de Abraão para Isaac. É quando Abraão está morrendo e Isaac agora vai assumir então a liderança da aliança. Exatamente nesse texto, nós vemos então Abraão arrumando a sua casa e ele definindo as prioridades. E ele vai nos ensinar aqui, irmãos, uma lição muito importante, uma lição vital, sobre a diferença entre você receber bênçãos do Senhor, ou receber presentes de Deus, e receber então a verdadeira herança, o que realmente importa para o Senhor. Esse texto hoje nos mostrará que a nossa herança depende da eleição de Deus, da eleição soberana do Senhor. E por isso nós devemos valorizar a promessa da aliança acima de qualquer vantagem terrena, acima de qualquer presença de presente terreno que nós venhamos a receber. Isso é importante, a gente identificar o que de fato é herança para nós, o que de fato é importante e valioso para nós não confundirmos o que é verdadeiro e o que de fato Deus nos dá para presentes terrenos que todos nós recebemos e até os ímpios recebem, mas que isso não mede a nossa comunhão ou intimidade com Deus. Isso não mede de fato se nós somos herdeiros ou não, porque nós podemos ter heranças e não sermos herdeiros. Nós podemos até ser filhos e não sermos herdeiros. Você vai pegar os exemplos aqui, e esse texto vai nos falar sobre isso, que havia filhos de Abraão que não eram herdeiros da promessa, herdeiros do Senhor.
Todos esses filhos, Ismael, os filhos de Quetura, eram filhos legítimos de Abraão. Ismael era o filho da concubina, mas os filhos de Quetura eram filhos da esposa. Abraão casou-se com Quetura. Ele não teve um caso, ele não teve, Quetura não era uma concubina dele. Mas vamos ver então que a herança não depende destas coisas. Não depende das bênçãos, não depende de laços sanguíneos, depende da soberania de Deus, depende da eleição do Senhor. E como nós vamos entender isso? Nós vamos entender isso como Deus ele responde a essa questão, né? Nós precisamos olhar para o próprio Abraão. Ele faz essa distinção clara na sua separação aqui dos bens, na organização da sua casa. Quando ele sabe que o tempo está se aproximando, sua morte está chegando, então ele arruma a sua casa, ele organiza a sua casa. Perceba só o que diz os versículos 5 a 6. Ao casar-se novamente, o versículo de 1 a 4, nós vemos isso. Abraão casando-se novamente, desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura, o nome desta mulher. E aí nós temos os filhos de Quetura, Zirã, Joxã, Medã. Então, entre os versículos 5 e 6, ao ter novos filhos, ao ter novamente outros filhos, porque ele tem Isaque, Abraão, então, irmãos, ele vai fazer exatamente essa distinção entre o que é herança e o que é bênção terrena e bênção material. Perceba só o que diz os versículos 5 a 6. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Então, note a distinção que Abraão faz aqui. Abraão casou-se novamente, ele casou-se com Quetura, ele tem filhos, e volta a repetir, estes são filhos biológicos, tem o sangue de Abraão. Essa distinção, ela é muito importante lá no Novo Testamento. Quando os fariseus, quando os judeus chegavam e diziam, nós temos por pai a Abraão. E Paulo vai usar esse argumento lá em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 9, quando ele vai dizer que nem todos os filhos de Abraão faziam parte da promessa. Nem todos. Aqui nós temos filhos legítimos, biológicos de Abraão, mas eles vão ser separados da promessa. Então perceba só o que acontece aqui. Abraão vai usar termos jurídicos daquela época, termos técnicos daquela época. Moisés vai fazer isso ao escrever esse relato aqui de Gênesis capítulo 25, exatamente para mostrar que há uma diferença feita pelo próprio Abraão entre os filhos que ele tem de Isaque. Por que isso? Porque Isaque é o filho da promessa. Isaque é o filho prometido. Isaque é aquele que de fato Deus diz, é esse que será o seu descendente. Então, o que é que Abraão faz? Abraão pega Isaque, e então ele diz, o texto, ele dá tudo o que tinha. É exatamente isso que acontece, né? Ele deu então tudo o que possuía. Perceba só, irmãos, que Deus aqui, orientando Moisés na escrita do texto, ele começa a fazer essa exceção. Porque quando ele diz assim que ele deu tudo que tinha, tudo que possuía, dá a entender que para os outros não sobraram nada. Não é isso? Se ele deu tudo o que tinha, para os outros não sobraram nada. Não. Quando ele está se referindo aqui, e a expressão hebraica ela é muito clara nesse sentido, quando ele está dizendo aqui que ele deu tudo o que possuía, ele está dizendo que ele deu o nome dele, ele deu a herança, ele herdou. É a mesma coisa quando Isaque faz isso com Jacó e Esaú. Esaú é que fica com os bens do pai. Jacó, ele fica com nada. Mas perceba só que Jacó ele fica com a herança.
A herança aqui é o carregar o nome, é o estatuto de herdeiro único, é o portador da aliança, é aquele agora que vai se relacionar com Deus, ele será agora o mediador da aliança. Então, quando Deus aqui, por meio de Moisés, que está escrevendo o livro, ele distingue muito isso. Deus aqui, ele está querendo nos mostrar que há uma diferença muito clara entre o herdeiro da aliança dos outros filhos. Entre aquele que vai carregar o nome da aliança para os outros filhos. Então, quando o texto está nos dizendo que ele herdou tudo o que o pai possuía, não está se referindo a todos os bens, mas está se referindo ao direito à terra. Porque Deus prometeu a terra de Canaã a quem? A Abraão. Então, Abraão está dando aqui o direito à terra, à propriedade. Uma propriedade que ele ainda não tinha. Porque nós já vimos aqui, no texto que fala do sepultamento de Sara, que é o texto anterior a isso, Gênesis capítulo 23, que o 24 fala do casamento de Rebeca e Isaac, que ele está ali naquela terra, mas ele não tinha ainda conquistado, comprado nenhuma propriedade. A primeira propriedade que Abraão compra na terra é uma sepultura. É um lugar para enterrar Sara. Então, quando ele está agora passando isso para Isaac, ele está dando a propriedade de uma terra com base em uma promessa de Deus. É a fé. Então, Abraão estará aqui dando tudo o que possuía, tudo o que ele tinha, exatamente nesse sentido. E então, o que é que os outros filhos têm? Os outros filhos, eles têm presentes. Veja só. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, não só Quetura, mas outras concubinas, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque. Então perceba só que Abraão agora, ele dá dádivas, ele dá presentes, ele dá uma boa parte na herança. Qual é o significado disso? Ele deu tudo o que eles precisavam para seguir sua vida. Ele deu dinheiro, ele deu ouro, ele deu gado, ele deu camelos, ele deu parte dos seus bens, para que esses agora filhos, volto a repetir, filhos biológicos, filhos da sua esposa, pudessem agora seguir a sua vida. Ele dá um bom capital para dizer, vai lá, compre sua terra e comece a fazer a sua vida. Isso Abraão faz em vida. Ele não deixa um testamento para fazer esta separação. Ele não deixa tudo delimitado. Ele não deixa, por exemplo, ele chama os seus filhos, ele conversa com os seus filhos e diz assim, nós vamos, a minha vontade é essa, e eu quero que vocês façam a minha vontade. Às vezes acontece isso com o pai. O pai chama os filhos e diz, olha, isso vai ser de fulano, aquilo ali vai ser de Beltrano, e ele deixa tudo encaminhado. Aí não está pronto. Porque quando o pai morrer, a briga começa. O pai manifestou a sua vontade, mas nem sempre a sua vontade prevalece. O que nós vemos aqui é a sabedoria de Abraão. Eu tenho que resolver isso em vida. Eu vou distribuir os meus bens, eu vou fazer tudo em vida, e cada um segue a sua vida. E eu vou ficar aqui com Isaac. A presença de Abraão com Isaac é o fundamento aqui da promessa, da passagem da promessa, de sair de um para outro. Então perceba só que Abraão faz tudo isso
Mas ele dá um detalhe aí fundamental, né? Ele diz assim: os separou, e ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Por que, irmãos, isso acontece? Porque ele envia para a terra oriental, para longe de Isaque, para que eles não viessem a reivindicar a herança. O que Abraão faz é dizer: olha, vocês já receberam a parte de vocês já receberam que eu entendo que vocês deveriam receber, vocês aceitaram esses presentes, está tudo organizado, está tudo certo, então vão para longe, para que vocês não venham agora reivindicar a promessa, para que vocês não se arrependam e queiram vir e matar Isaque para ficarem então com a promessa. Perceba que ele faz tudo direito, porque é arrependimento. Lembrem-se de Esaú. Esaú vendeu o direito de primogenitura, ele passou isso para Jacó, mas na hora da morte do seu pai, quando Isaque já estava envelhecido, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele disse: não, eu quero minha bênção, a bênção do meu pai eu quero. Mas ele não tinha mais, ele tinha vendido. A herança agora era de Jacó. E a herança, volto a repetir, nesse contexto aqui, significa você continuar a aliança, continuar a linhagem do seu pai. Significa você manter aquilo. Não está relacionado só a bens materiais. A herança para nós, por isso que eu estou dizendo, é difícil a gente entender, porque a herança para nós é dinheiro, é propriedade, é bens, né? Aqui é a continuidade da família, do patriarcado. E a continuidade desse patriarcado está relacionado à bênção de Deus. Porque Deus se relaciona com isso. Daí, Esaú dizer: de que me serve o direito de primogenitura? Para mim pouco importa esse negócio de patriarcado. Para mim pouco importa se eu estou debaixo da mão de Deus. O que importa para mim é ter dinheiro. O que importa para mim são os bens. O que importa para mim é riqueza. O resto não importa. Por isso que Abraão está fazendo isso aqui. Ele está mandando os seus filhos para longe, os seus outros filhos para longe. Ismael já tinha ido embora, já estava no Egito. Exatamente para que eles não viessem reivindicar a herança. Para que eles se arrependessem e viessem reivindicar a herança. Então perceba como Abraão faz isso muito bem, irmãos. Abraão consegue distinguir entre herança, que é a continuidade do patriarcado, que é essa continuidade do patriarcado, implica em intimidade com o Senhor, implica em bênção de Deus sobre a vida daquele homem, do que bênçãos terrenas, e ele faz isso. Uma imagem que pode nos ajudar é a imagem do filho pródigo. O filho pródigo lá, que está em Lucas capítulo 15, ele chega para o pai e ele pede a herança dele. Ele pede a parte que lhe cabe. Me dê a parte que me cabe na herança. E o pai dá a ele. Dá os bens. Dá tudo o que ele pede. Esse homem, então, o que é que ele faz? Ele não entende o que é verdadeira herança. Ele se afasta do pai. Ele quer a herança, no sentido dele, é bênçãos terrenas. E às vezes nós entendemos isso. E então ele se afasta do pai, ele vai para longe do pai, ele gasta tudo o que tem. Quando ele está lá, desejando, e veja só que isso é muito importante, ele deseja comer a comida dos porcos. Ele está com fome, o texto nos fala acerca disso. Ele não estava comendo comida de porco, ele deseja, pela fome que ele está passando. Aí, ele lembra então, de onde? Da casa do pai. E ele diz: na casa do meu pai, os trabalhadores
eles passam muito bem. Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir para ser um trabalhador. Eu não vou pedir parte na herança porque eu sei que eu joguei fora. Porque eu sei que eu não dei valor. Eu quero apenas estar onde? Próximo do meu pai. Ele entende aí o que é a verdadeira herança. Ele entende aí o que é verdadeiro, o que realmente importa, estar junto com o pai. Perceba que quando ele volta, e o pai faz uma festa, e o pai manda colocar o anel da família, e o pai manda colocar a roupa, e o pai manda matar o boi cevado, o filho mais velho chega e vê aquela festa, e ele fica muito irritado. E ele fica fora da casa, eles não vão nem entrar. O Gastão chegou e meu pai está fazendo festa para ele. E o pai sai então e vai conversar com seu filho. E ao filho fazer a sua reclamação, uma reclamação que aparentemente é legítima, porque o outro gastou tudo, o pai diz o que é verdadeiro, o que é realmente a herança, o que realmente importa. O pai diz assim: filho, tu estás sempre comigo. E aí ele diz: e todas as minhas coisas são tuas. Perceba só que o pai entende o que é herança. Perceba que quando Abraão está dando tudo o que tinha, ele não está se referindo a bens materiais. Porque se fosse bens materiais, o outro filho que foi embora, ele levou a metade do que o pai tinha. Ter tudo o que tem é a intimidade, é a presença, é a sucessão. E às vezes nós não entendemos muito isso, meu irmão. Nós queremos os presentes de Deus. Nós queremos as bênçãos do Senhor. Nós queremos a segurança. Nós queremos saúde. Nós queremos, e notem isso, e eu quero que você faça um exame do seu próprio coração, porque eu quero que o seu coração seja examinado nesta manhã. Nas suas orações, o que você mais pede? Por mais clientes? O que você mais pede? Por mais dinheiro? Para que o seu negócio prospere? Para que você encontre um emprego? Porque você está doente e você quer saúde? Ou você mais pede pela presença de Deus? Por mais intimidade com o Senhor? Perceba como a nossa visão está enviesada. E a gente não entende claramente o que é herança. Qual é a parte que nos cabe na nossa herança? Meus irmãos, entenda que presentes Deus dá até ímpios. Não à toa, Asaf, volta a repetir, ele quase resvala o pé, como diz o texto lá do Salmo. Porque ele olha para os ímpios e ele cobiça, e ele inveja a prosperidade dos ímpios. Porque na cabeça de Asaf, na cabeça dele, no entendimento dele, Asaf está dizendo o seguinte, ele está dizendo, eles têm a bênção de Deus, eu não tenho. Porque eles estão prosperando e meu prato está vazio. Percebeu? Você tem a presença de Deus, que é algo muito mais importante que qualquer bênção terrena, que qualquer situação, qualquer riqueza que esse mundo possa te oferecer. A presença de Deus é o fundamental para a nossa vida. E essa é a melhor herança, irmãos, que nós temos. Mas, se é melhor a herança da presença, da continuidade, da aliança, da promessa. Perceba, Isaac, ele herdou o quê? Uma promessa. Ele não tem terra. Ele não tem terra. Ele não tem um pedaço de chão. Isaac, ele herdou uma promessa.
nós herdamos uma promessa também. A promessa de Cristo. Cristo voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa herança, essa é a parte que nos cabe. É isso. Mas, e se de repente a promessa estiver ameaçada? Porque quando Abraão faz tudo aqui, Abraão ele deixa tudo organizado, ele arruma a casa, né? Ó, isso aqui e tal, vambora, você vai ficar, Isaac, Ismael já teve a parte dele, já está lá no Egito, esses vão para o Oriente, então está tudo arrumado. Mas tem um detalhe, e quando Abraão morrer? Aqui nós vemos Abraão, até o versículo 6, ele está vivo organizando. Mas e após a sua morte, como é que fica? Eles podem vir reivindicar, ou não podem? Podem, eles dizem, rapaz, não, aquilo ali foi falso, eu não quero mais. Eu não quero mais presente, eu quero estar aqui. Às vezes, irmãos, nós temos a incerteza se nós vamos herdar, de fato, aquilo que foi prometido. Às vezes há confusão na nossa mente, mas o nosso texto aqui, aquilo que nós vemos relatado por Moisés, ele nos mostra exatamente que a nossa segurança não está numa garantia terrena. A nossa segurança, ela está em uma garantia celestial, em uma garantia eterna. A nossa segurança está no Senhor. Perceba só que esta segurança não está simplesmente na boa organização de Abraão. Não está. Às vezes o pai pode fazer tudo organizadozinho. Às vezes está até no cartório, tudo organizado, mas às vezes isso é desfeito. Pode ser desfeito, pode ser contrariado. Então, perceba só que o próximo passo, nós vamos ver a morte de Abraão e a garantia da promessa, a garantia da herança. Veja só o que diz aí nos versículos 7 a 11. Diz assim: foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lahai-Roi. Então perceba aqui que depois de longos anos, 175 anos, Abraão morre. E o texto me diz que essa é uma ditosa velhice. Uma velhice boa, clara, ele está com as suas faculdades mentais todas boas. E é bom lembrar que isso é uma grande velhice também. Naquela época, a taxa, né, de sobrevivência era baixa, já. Depois do dilúvio, baixa para 120 anos. Então, Abraão vive bem, 175 ele viveu muito, e viveu em consciência. Ontem eu estava voltando de Aracaju, e estava conversando com o Genival, de uma entrevista que eu vi do dono do Bom Preço, que é do Sergipano, né? Paz Mendonça. Ele com 90 anos, e ele lúcido. Rapaz, ele dizendo como começou tal, numa FM de Recife. Ele mora em Recife, né, há muitos anos. Desde quando o Bom Preço começa a se tornar grande, ele se muda para Recife. Eu disse, rapaz, que velhinho bom da cabeça. Eu queria ter a lucidez que ele está, lembrando das coisas, de todos os detalhes. Eu estou esquecendo de tudo. Ou seja, você alcançar uma velhice em sã consciência, bem, é uma ditosa velhice. É por isso que Moisés está dizendo isso aqui, né? É algo ditoso, abençoado. Então, Abraão, ele viveu esses 175 anos bem.
bem, sua mente lúcida, clara, mas como todos, irmãos, até o pai da fé morre. Até o pai da fé morre. Ele não é o próprio Deus. Todos os homens que vieram a este mundo caído passarão pela morte. É impossível que você nunca enfrente uma situação como essa. E nós vemos neste momento de dificuldade, de dor, a união de dois inimigos. Lembrem-se que Ismael é expulso da casa do seu pai porque ele debochava, ele zombava, ele escarnecia de Isaque. Esse é o motivo da saída de Ismael da casa do seu pai Abraão. Porque da mesma maneira que a sua mãe zombava e desprezava Agar, fazia isso com Sara, Ismael estava fazendo isso com Isaque. Por causa disso, Abraão então manda que ele vá embora. E dá bens, dá posses, e ele então vai para o Egito. Mas nesse momento aqui de luto, Abraão então, já morto, os seus filhos agora se reaproximam. Eles se reaproximam de maneira temporária, porque os ismaelitas sempre eles são inimigos dos israelitas por causa disso. A descendência de Ismael é inimiga da descendência de Isaque. Eles nunca foram unidos, eles nunca tiveram um momento de união. E então eles se juntam de maneira temporária para sepultar, para enterrar então seu pai. Mas no versículo 11, nós vemos então o que realmente nos importa aqui nesse texto, que é quando Abraão morre, Deus mantém a sua bênção, Deus sustenta a sua bênção para Isaque. O texto deixa claro, depois da morte de Abraão, o que é que acontece? Deus abençoou a Isaque. Por que isso é importante aqui? Porque perceba agora que a bênção ela é deslocada de quem? De Abraão para Isaque. Antes de Isaque, a fonte de bênção era Abraão. E aqui eu quero que você entenda muito isso. O papel do mediador. O papel daquele que é o instrumento de bênção. Quando Deus diz, lá atrás, quando Deus chama Abraão, ele diz assim, olha, os que te abençoarem serão o quê? Abençoados. Os que te amaldiçoarem serão o quê? Amaldiçoados. Isso não é para o crente. Tem crente que pega isso e diz, quem me abençoar vai ser abençoado, quem me amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Isso não é para crente. Isso era específico para quem? Para Abraão. Deus não falou com você isso, ou falou? Deus chegou para você e diz, você vai ser assim. Não. Isso é uma bênção exclusiva para Abraão. Porque naquele momento ele é o mediador da aliança. Essa mediação agora, ela está sendo passada. Porque Abraão morre. Porque Abraão desce à sepultura. Agora surge um novo mediador, o seu filho, Isaque. Então, quando Isaque surge, Deus então reforça a bênção. Deus agora, irmãos, está reforçando e Ele está dizendo, a fonte de bênção agora é Isaque. Eu estou fazendo isso. É Deus que está abençoando Isaque para que ele abençoe as nações. A fonte de bênção, e aqui é muito importante a gente entender isso, não está no mediador, está em Deus. O mediador, como o próprio nome já diz, ele faz o quê? Ele media a bênção. Abraão morre. Já imaginou se ele fosse, de fato, a grande fonte de bênção? Ele é o mediador desta bênção.
ele se torna uma fonte terrena de bênção. Deus usa Abraão como instrumento para abençoar as pessoas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais na frente, em Gênesis 22, ele diz: em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. O que Deus está fazendo aqui agora é dizendo: Isaque é esta pessoa que agora vai assumir. Então Deus agora, ele está afirmando isso. Deus está, ao abençoar Isaque, referendando a escolha de Abraão. De uma maneira visível, para que todos entendam que ele é o portador da aliança. Lembrem-se que quando Abraão foi comprar o pedaço de terra lá dos filhos de Et para sepultar Sara, os filhos de Et chegam para Abraão e diz: tu és príncipe de Deus entre nós. Veja, tu és príncipe de Deus entre nós. Por quê? Porque eles olhavam para Abraão e viam em Abraão esta intimidade, esta fonte de bênção. Eles viam em Abraão como aquele que portava a bênção de Deus. Ao abençoar Isaque, agora Deus está novamente referendando, dizendo: olha, ele é o portador da aliança, ele é aquele que vai carregar agora o meu nome. Essa é a verdadeira herança. Aqueles que carregam a bênção de Deus. Deus está com eles. E aqui, irmãos, é algo importante, porque às vezes nós não temos muito entendimento disso. Às vezes nós se sentimos ameaçados de perder a nossa bênção. Talvez por algum tipo de pecado que nós cometemos, talvez por uma vida que não está em muita comunhão com Deus. A nossa confissão de fé e os nossos catecismos diz que nós podemos perder a segurança da nossa salvação. Veja, nós não perdemos a salvação, mas podemos perder a segurança. Sentir a nossa salvação ameaçada. Por quê? Por causa de alguns pecados, por causa da vida que nós vivemos, por causa de determinadas coisas que acontecem na nossa vida. Mas eu quero que você entenda nesta manhã que a nossa segurança, a segurança da promessa, a segurança da aliança, a segurança da salvação não está em nós. Está no Senhor. Está em Deus. E ela, estando em Deus, irmãos, ela não tem como ser perdida. Daí, então, Paulo escrevendo aos Romanos, ele dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos tirar a herança. Nada pode nos afastar, então, do Senhor. Então vimos que a bênção e a segurança não vêm dos homens. Abraão disse: é você, Isaque, você será o meu herdeiro. Mas isso poderia ser tirado. Os seus irmãos poderiam matá-lo. Outra coisa poderia ter acontecido. Mas isso é garantido não por Abraão. Perceba que quem garante a herança é o próprio Deus. É o próprio Senhor. E aí então, irmãos, às vezes esta bênção de Deus, ela não é como nós imaginamos. Ela nem sempre se parece, irmãos, com o sucesso que o mundo nos vende, que as pessoas aí estão mostrando. Perceba que nos versículos 12 a 16, nós vemos exatamente a diferença entre a herança que Isaque recebe, que é o seu irmão Ismael recebe. Perceba só, versículo 12 a 16, nós vemos a história, a vida então, a descendência de Ismael. Versículos 12 a 16, nós vemos então a genealogia de Ismael. E essa genealogia nos mostra, irmãos, Ismael recebendo a promessa de Deus terrena. Porque Deus tinha dito a Abraão que 12 príncipes sairiam de Ismael.
E aí você vê 12 príncipes, o nome de 12 príncipes que são filhos de Ismael. Mas essa é uma promessa terrena, não envolve nada espiritual. Deus dá bênção, Deus abençoa de maneira terrena e visível. O filho da escrava, simbolizado ali no mundo. E aqui, irmãos, esses 12 príncipes, eles são homens prósperos. Vejam só, os filhos de Ismael, os seus nomes estão pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. São 12 príncipes de 12 povos. Perceba só, irmãos, que nós temos aqui 12 nações, 12 povos, vilas, cidades, acampamentos, prosperidades. Perceba o que está acontecendo aqui, irmãos. São povos poderosos no deserto, no Egito, naquela região. Homens, irmãos, claramente poderosos, segundo o entendimento do mundo. Volto a repetir, isso cumpre aquilo que Deus havia prometido a Ismael. Deus já havia dito a Abraão que isso aconteceria, está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 20. E Deus cumpriu a promessa. Mas, perceba só, irmãos, esta promessa, ela não é importante. Essas bênçãos terrenas, secundárias, essas bênçãos que Deus até prometeu e cumpriu. Mas isso não garante a salvação de Ismael. Isso não garante, irmãos, a sua vida no céu. Isso não garante uma herança eterna. Isso garante, irmãos, segurança, conforto, status social terreno. Mas isso não é importante. Perceba que Ismael, ele tem homens. Nós vamos ver que Abraão tem um filho, Isaac depois vai ter 2 filhos. Ismael tem logo 12. E lembre-se, filhos naquela época era sinal de segurança. Salmo 127 vai falar sobre isso. Bem-aventurado o homem que enche a aljava de filhos. A aljava era o lugar onde você carregava as flechas, porque eles vão servir como flechas na mão do guerreiro. E no dia que alguém vir pleitear contra você, você vai ter filhos para defender você. Então, naquela época, culturalmente, ter filhos era ter segurança, porque os seus filhos estavam ali sempre próximos para te proteger. Aparentemente, Ismael tem mais segurança. Aparentemente, Ismael tem mais propriedades. Ele tem vilas, ele tem acampamentos, ele tem cidades. Aparentemente, Ismael tem mais recursos. Você pega 2 filhos, você pega 12 filhos que vão trabalhar, mão de obra, ele tem mais mão de obra, ele tem mais produção, ele pode fazer mais coisas. Humanamente falando, Ismael é mais próspero que Isaac. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Humanamente falando, estas coisas terrenas, elas são bem mais prósperas e elas estão muito ali como fonte de bênção. Isaac, ele tem apenas um lugar onde estar. Como Abraão diz, quando ele vai comprar a terra para sepultar Sara, ele diz: eu apenas sou morador desta terra. Ele não tem propriedades. Ele não tem. Ele tem uma sepultura e um campo da sepultura. Ele tem um poço. O texto nos diz lá no versículo 11 que ele estava ali junto a Beer Lai Roi. Beer Lai Roi, que é exatamente no poço. Ele não tem sucesso, ele não tem força, ele não tem fama, ele apenas tem um poço e uma promessa. A promessa que ele vai herdar essa terra. Ele é herdeiro
da promessa. Às vezes, nós olhamos para o mundo e vemos então pessoas prosperando. E nós vemos essas pessoas que prosperam fazendo todo tipo de ilegalidade, mentindo, roubando, ludibriando, sonegando impostos. Vemos as pessoas crescendo e prosperando, mas à custa de pecados, à custa de mentiras, de perversidade, pessoas que não pagam corretamente os seus funcionários, que oprimem os seus funcionários. Vemos o mundo buscando esta riqueza baseada na impiedade. E às vezes nós ficamos pensando sobre isso. Poxa, e os filhos de Deus? E nós que tememos ao Senhor? Nós estamos lutando, nós estamos nos esforçando, nós estamos trabalhando, mas nós não temos isso. Nós não temos esse sucesso, nós não temos essa fama, nós não vivemos dessas mansões. Nós vivemos bem, comemos bem, mas não somos pessoas riquíssimas. E às vezes isso, irmãos, podem olhar e bater uma pontada de inveja, como Asaf, pastor, isso não é de Deus. Não, de Deus não é, mas é da nossa carne caída. É da nossa natureza. E como um filho de Deus, olhe para o exemplo de Asaf. Asaf sentiu esta pontada de inveja. Ele se arrepende disso. E aqui eu quero que nesta manhã você entenda isso. Há um antídoto para isso. Sabe qual é o antídoto? É você entender claramente que você é herdeiro de uma promessa. Você é herdeiro daquilo que Deus prometeu. O que Ele prometeu, Ele cumpriu, trazendo Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Esta foi a promessa que Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós vimos, irmãos, que Cristo Jesus, o nosso Senhor, o herdeiro, de fato, de todas as coisas, porque o texto de Hebreus nos diz isso. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, diz que Ele é herdeiro de todas as coisas, Ele foi nos dado por Deus. O verdadeiro herdeiro, o descendente de Abraão, não era Isaac. Paulo vai nos dizer isso lá em Gálatas. O herdeiro da promessa era Jesus Cristo. E ele herdou todas as coisas. Isaac é apenas aquele que mantém a aliança, que mantém a promessa, para que chegue o verdadeiro herdeiro. Jesus Cristo então veio a este mundo. Ele morreu em nosso lugar. E quando ele morre em nosso lugar, ele herda todas as coisas. Não à toa, quando ele está para ir, se despedindo dos seus discípulos, e ele envia e ele comissiona os seus discípulos, ele diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele herdou todas as coisas. E em Cristo nós somos co-herdeiros. Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Nós somos co-herdeiros com Cristo. E aqui, irmãos, eu quero que você entenda que esta herança, este reino, estas dádivas que o Senhor deu a Cristo, nós ainda herdaremos de maneira plena. Nós já temos desfrutado parte dessas bênçãos, nós já temos desfrutado parte dessa herança, mas essa herança só será nos entregada de maneira plena quando Jesus Cristo voltar. Então não olhe para os presentes que você tem recebido de Deus deste mundo, como se aquilo fosse indicativo do favor ou do desfavor de Deus. Porque essas dádivas e estes presentes ímpios também podem receber. Ouro, prata, fama, conforto,
Esses presentes o mundo também pode receber. Lembre-se disso. Ao olhar e tentar confundir a sua mente com esses presentes, lembre-se e olhe para o ímpio. E olhe para homens ímpios. Tem grande prosperidade. Para a perversidade do coração do homem, que tem recebido tudo isso. Mas eles não têm a herança eterna. Eu quero que nesta manhã vocês saiam daqui conscientes do que vocês estão com Cristo. Vocês são co-herdeiro com Cristo. Não vivam obcecados neste mundo com as migalhas que Ele oferece, com coisas pequenas que Ele oferece. Mas olhe para Cristo, olhe para Deus, olhe para a herança que você tem por meio de Cristo, porque foi Deus que lhe outorgou, Ele é a fonte de bênção. Tenha paz no seu coração e descanse nisto. Não viva a sua vida, irmãos, apenas como alguém que busca algo que no final vai virar pó, cinza, poeira, vapor, que vai desaparecer rapidamente. Mas anseie por esta herança eterna, que já foi conquistada por Cristo, que Cristo já recebeu, que já nos garantiu, que nós receberemos na sua volta. Que a gente realmente busque isso, que isso seja importante para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela tua palavra tão preciosa. Fortaleça, Senhor Deus, os nossos corações, a nossa vida, para que não sejamos confundidos com esses presentes que recebemos, ó Senhor Deus, dádivas, mas que não é a verdadeira herança, não condiz com a comunhão com o Senhor. Que nós ansiemos e desejemos comunhão íntima, perfeita com o Senhor, ó Deus. Comunhão, Senhor Deus, de fato que traz segurança e conforto verdadeiro ao nosso coração. Coisa que nada neste mundo pode nos oferecer, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, cafezinho, a lanche das crianças.